A chuva insistente batia nas janelas enquanto a floresta mergulhava na escuridão, e um ex-fuzileiro naval da Marinha acreditava que aquela noite seria como todas as outras. Silenciosa, esquecida, intocada. Até que um filhote de pastor alemão apareceu na varanda, encharcado, tremendo, os olhos arregalados com um medo que nenhuma tempestade poderia justificar. O animal não pediu comida. Não buscou abrigo. Virou-se, correu alguns passos em direção à mata e olhou para trás, repetidas vezes, até que a mensagem se tornou clara demais para ignorar. O que esperava perto do parque abandonado não era apenas crueldade. Era um teste de coragem, de consciência, de fé. A chuva fria costurava a floresta, curvando os pinheiros como se a própria noite respirasse. Ele morava sozinho onde as estradas de cascalho se rendiam às árvores, numa cabana de madeira desgastada pelo tempo, com a cor de cinzas. O ex-militar, por volta dos 40 anos, era alto e esguio, o corpo ainda moldado por anos de disciplina. Ombros largos afinavam-se em uma estrutura magra, endurecida por manhãs geladas e caminhadas longas. O cabelo curto, por hábito, escuro com mechas grisalhas nas têmporas, e uma barba parada sombreavam um rosto anguloso e marcado. Os olhos, de um azul penetrante e sereno, raramente revelavam algo. A guerra lhe ensinara que o silêncio durava mais que as palavras. Não tinha esposa, filhos, ninguém à sua espera. Depois de deixar o serviço, escolhera a floresta não por amar a solidão, mas porque confiava nela. Não mentia. O vento não fingia. As pessoas, sim. Todas as noites, independentemente do clima, percorria o mesmo trajeto ao longo da linha das árvores. Não era o medo que o levava para fora. Era a rotina. Aquela que havia sido gravada em seus músculos e ossos durante anos, quando prestar atenção podia significar a diferença entre viver ou morrer. Mesmo agora, muito depois de ter deixado o uniforme para trás, seu corpo ainda obedecia às antigas regras. Naquela noite, enquanto alimentava a lareira, um som fraco atravessou a chuva. Não era uma batida, nem um uivo, mas algo mais leve, irregular, arranhando a madeira. Ao abrir a porta, a chuva invadiu o ambiente, frio e cortante, e ali estava o filhote de pastor alemão no primeiro degrau. O animal não devia ter mais que alguns meses. O pelo preto e castanho colava-se ao corpo magro, encharcado. Uma orelha caía desajeitada, enquanto a outra tentava, sem sucesso, ficar em pé. As patas estavam cobertas de lama, e as costelas apareciam levemente a cada respiração. Uma das patas traseiras tremia, como se estivesse machucada. O filhote não latia. Apenas olhava para ele. Os olhos eram grandes demais para o rosto, escuros, brilhantes e desesperados. Não era o medo instintivo de um animal perdido, mas algo mais direto, quase suplicante. O filhote virou-se, deu alguns passos hesitantes em direção às árvores e parou, olhando para trás. O rabo permanecia baixo, tenso de pânico. O homem sentiu uma pressão no peito, algo que não sentia há anos. Reconhecia aquele olhar. Já o vira em soldados feridos sob escombros, em civis encurralados entre tiros e nenhum lugar para fugir. Era o olhar que dizia, por favor, não consigo fazer isso sozinho. Tudo bem, murmurou, mais para si mesmo do que para o animal. Vestiu o casaco, calçou as botas sem amarrá-las direito e pegou uma lanterna pendurada perto da porta. Quando saiu para a chuva, o filhote esperou apenas o tempo suficiente para ter certeza de que ele o seguia, então mancou para dentro da escuridão. Caminharam pela floresta quase em silêncio. A chuva abafava os passos. O filhote olhava para trás a cada poucos segundos, como se temesse que ele desaparecesse. O ritmo acelerou quando as árvores rarearam e o asfalto rachado surgiu sob as ervas daninhas. O homem reconheceu o lugar antes mesmo de vê-lo claramente. O parque abandonado atrás da antiga escola, com os balanços enferrujados balançando ao vento e a quadra de basquete rachada e alagada, as linhas quase apagadas. No extremo oposto, um poste de luz piscava fracamente, lançando um brilho amarelado e doentio sobre a chuva. Então, ouviu risadas, vozes jovens, masculinas, descuidadas, do tipo que não teme consequências. O filhote soltou um ganido baixo e partiu em disparada. O homem o seguiu,
correndo. Ao se aproximar da luz, as silhuetas se definiram entre a chuva. Duas figuras humanas sob o poste, e abaixo delas, algo sombrio, algo errado. Uma forma grande estava pendurada no mastro. O facho da lanterna iluminou o pelo, preto e castanho, emaranhado e molhado, de uma pastora alemão adulta. O corpo do animal tremia violentamente, lutando contra uma corda grossa enrolada no peito e no pescoço. As patas traseiras tremiam, mal sustentando seu peso. Um dos olhos estava inchado e fechado, o outro, arregalado, acompanhando cada movimento com terror. O sangue escorria pelo pelo encharcado, escuro sob a chuva. O filhote choramingou e tentou correr até ela. Uma das figuras se moveu de repente. O homem prendeu a respiração. Avançou com tudo, o coração batendo forte, as botas espirrando água das poças enquanto as risadas ecoavam sob a luz do poste. A distância diminuiu rápido, rápido demais, e o que quer que estivesse sob aquela luz estava prestes a mudar tudo. A chuva pareceu hesitar quando ele entrou completamente no círculo de luz, como se até a tempestade quisesse ver o que aconteceria em seguida. O ex-fuzileiro naval fechou a distância final num trote controlado, as botas atingindo o asfalto molhado sem escorregar. De perto, a cena revelava-se ainda mais horrível do que imaginara. A cadela pastor alemão era maior que o comum, o corpo musculoso agora enfraquecido pela dor e pelo cansaço. O pelo, antes espesso e orgulhoso, estava emaranhado pela chuva e manchado de sangue nos pontos onde a corda havia cortado o peito e o pescoço. As patas traseiras tremiam sem controle, as unhas arranhando o chão em tentativas desesperadas de se manter de pé. Uma orelha estava rasgada na ponta, vermelha e em carne viva, enquanto o olho restante, de um âmbar profundo, fixava-se nele com uma consciência intensa e suplicante. Ela ainda não estava quebrada. Estava resistindo. O filhote parou perto dela, choramingando baixinho. O corpinho tremia enquanto tentava, repetidas vezes, chegar ao seu lado. Dois rapazes estavam sob a luz piscante, envoltos em névoa e arrogância. Deviam ter 17, 18 anos. Altos, limpos, bem alimentados. O tipo de garoto que nunca carregara nada mais pesado que a própria presunção. Um usava um casaco caro, ainda brilhante apesar do tempo. O cabelo loiro colava-se à testa de forma impecável, o rosto liso e presunçoso. Segurava um celular, filmando, os lábios curvados num sorriso preguiçoso. O outro, mais largo e de cabelos escuros, encostava-se no poste com as mãos nos bolsos, sorrindo como se aquilo fosse uma piada particular que mais ninguém conseguia entender. Ei, disse o loiro, finalmente notando o homem. A voz trazia surpresa, depois irritação. Isto aqui é propriedade particular. O ex-militar não respondeu. Seus olhos percorreram a corda, os nós, a respiração ofegante da cadela. O maxilar se contraiu quase imperceptivelmente. Anos antes, em outro continente, vira homens amarrados daquele jeito, deixados não para morrer rápido, mas devagar, para que outros assistissem. Então falou, a voz baixa, firme, sem emoção. Afaste-se do cachorro. Movimentos eram lentos, deliberados. Não havia pressa, apenas a certeza de que cada ação precisava ser precisa. O fogo crepitava, consumindo veneno e qualquer dúvida que pudesse restar sobre a seriedade daquilo. A cadela-mãe observava tudo, o olho bom fixo nele, como se entendesse mais do que deveria. O filhote, ainda trêmulo, se encolheu contra sua barriga, mas não desviou o olhar. Havia algo naqueles animais que ia além da sobrevivência, uma lealdade que não pedia explicações, apenas confiança. Ele limpou as mãos nas calças, sentindo o peso do que vinha pela frente. O telefone na mesa de madeira rangida tocou uma vez, depois silenciou. Não era um número que ele reconhecesse, mas também não era a primeira vez que ligavam sem deixar mensagem. Às vezes, o silêncio do outro lado da linha dizia mais do que palavras. Ele o ignorou. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, o tipo de azul que enganava, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Ele saiu cedo, antes que o sol esquentasse a terra, levando apenas a mochila com suprimentos básicos e a faca no cinto. Não era um homem de muitos pertences,
mas sabia o valor de estar preparado. A trilha que seguia não estava nos mapas, mas ele a conhecia de cor, cada curva, cada raiz exposta, cada ponto onde a luz filtrava entre as árvores de um jeito que fazia o chão parecer coberto de moedas. A cidade ficava a 20 milhas dali, mas o caminho mais curto passava por uma estrada de terra que serpenteava entre colinas cobertas de pinheiros. Ele não esperava encontrar ninguém, mas, ao dobrar uma curva, viu o carro parado no acostamento. Um sedã preto, novo demais para aquele trecho de estrada, com o capô aberto e o motor ainda soltando fumaça. 2 homens estavam ao lado, um alto, de terno apesar do calor, o outro mais baixo, com a postura de alguém acostumado a carregar peso. O mais alto ergueu a mão num gesto que poderia ser um cumprimento ou um aviso. O ex-militar não parou. Apenas diminuiu o passo, avaliando a distância entre eles e a cobertura das árvores. O homem de terno sorriu, mas não havia calor na expressão. Você é difícil de encontrar, disse, a voz suave, como se estivessem no meio de uma conversa. Meu nome é Voz. Represento alguns interesses na região. Não estou interessado. Nem em saber quem mandou aqueles garotos atrás da sua cabana? Ele parou, mas não se virou. O vento trazia o cheiro de óleo queimado e algo mais, metálico, que não pertencia à floresta. Eles falaram em você, Voz continuou. Sobre como você interferiu em algo que não era da sua conta. Sobre como não respeitou as regras. Regras, repetiu, a palavra saindo como se fosse uma coisa suja. Sim. Regras. As pessoas por aqui não gostam de forasteiros que se metem onde não são chamados. O homem baixou a voz, quase confidencial. E você, em particular, tem um histórico complicado. O ex-militar finalmente se virou. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma calma que vinha de saber exatamente o que estava por vir. Se quer me mandar uma mensagem, mande direito. Não mande crianças. Voz riu, um som curto e sem humor. Crianças? Não. Eu mandei um aviso. Você escolheu transformar isso em guerra. Não comecei nada. Não importa. Agora é tarde. O homem fez um gesto com a mão, e o outro, o mais baixo, se moveu para trás do carro. Mas ainda há tempo de consertar as coisas. Deixe a cidade. Leve os cachorros, se quiser. Ninguém vai atrás de você. Ele olhou para o sedã, para os pneus gastos, para a forma como o homem mais baixo mantinha a mão perto da cintura. Não era uma oferta. Era um ultimato. E se eu não for? Voz sorriu de novo, desta vez mostrando os dentes. Então vamos ter que mostrar a você o que acontece com quem não sabe o seu lugar. O ex-militar não respondeu. Apenas deu as costas e continuou andando, os passos firmes, o som das folhas secas sendo esmagadas sob as botas. Não olhou para trás, mas sabia que eles estavam ali, observando. Sabia também que não seria a última vez. Quando chegou à cabana, a cadela-mãe estava de pé, apoiada nas patas traseiras, o corpo tenso. O filhote se escondeu atrás dela, mas não latiu. Ele se agachou, passando a mão pelo pescoço da cadela, sentindo os músculos sob o pelo. Eles vão voltar, murmurou. Ela não respondeu, mas seus olhos diziam que já sabia. Ele entrou na cabana e abriu o armário debaixo da pia. Dentro, entre latas de comida e ferramentas, havia uma caixa de metal. Não era grande, mas pesava o suficiente para que ele precisasse usar as 2 mãos. Dentro, embrulhados em pano oleoso, estavam um revólver antigo, uma faca de combate e meia dúzia de cartuchos. Não eram suas armas preferidas, mas serviriam. Do lado de fora, o vento começou a soprar mais forte, sacudindo os galhos das árvores como se avisasse que algo estava por vir. Ele fechou a caixa e aguardou de volta. Depois, pegou a espingarda que ficava encostada na parede, verificou o carregador e a deixou ao alcance da mão. A noite caiu devagar, como se tivesse medo do que viria depois. Ele acendeu o lampião, mas não o deixou muito alto. A luz atraía coisas que era melhor não ver. A cadela-mãe se deitou perto da porta, a cabeça erguida, os ouvidos virando a cada som. O filhote,
cansado, finalmente adormeceu em seu colo. Ele ficou sentado na cadeira de madeira, a espingarda no colo, esperando. E, em algum lugar na escuridão, algo se moveu. Acumulavam sem alarde. Como quando ele percebeu que não precisava mais verificar as câmeras antes de dormir. Ou quando a cadela-mãe deixou de se posicionar entre ele e a porta, passando a deitar-se ao lado da cadeira, como se soubesse que não havia mais nada a temer ali. O filhote, agora quase do tamanho da mãe, ainda tropeçava nas próprias patas, mas já não se encolhia ao ouvir um galho estalar na mata. Ele começou a sair mais. Não para vigiar, não para se preparar, mas apenas para caminhar. Seguia o riacho até onde a água formava uma pequena queda sobre as pedras, ou subia a encosta até o ponto onde os pinheiros se abriam para o céu. Às vezes, levava os cães. A mãe corria à frente, farejando o vento, enquanto o filhote tentava acompanhá-la, latindo para folhas que voavam. Outras vezes, ia sozinho, com a espingarda apoiada no ombro por hábito, não por necessidade. Eli voltou algumas vezes. Não para investigar, mas para trazer suprimentos, remédios, ração, uma coleira nova para o filhote. Conversava um pouco. Ela entendia o silêncio dele, e ele respeitava o dela. Uma tarde, enquanto ela verificava as cicatrizes da cadela, ele apontou para o horizonte, onde as montanhas se fundiam com as nuvens. Eles vão voltar, disse ele, sem emoção. Eli não olhou para cima. Talvez. Mas não do mesmo jeito. Ele assentiu. Sabia que ela estava certa. A violência não desaparecia, apenas mudava de forma. Mas agora havia algo diferente no ar, a sensação de que, se voltassem, não seria como antes. Não seriam os mesmos homens, não seriam as mesmas sombras. O filhote cresceu rápido. Em poucos meses, já não cabia no colo dele, mas ainda tentava, pulando com as patas dianteiras no peito do homem, lambendo seu rosto como se quisesse lembrá-lo de que estava ali. A mãe observava, tolerante, como quem já havia feito sua parte e agora só precisava garantir que o outro não exagerasse. Uma noite, enquanto o fogo crepitava na lareira, ele percebeu que não se lembrava da última vez em que havia sonhado com o mar. Não com as ondas, não com os gritos, não com o peso do equipamento nas costas. Sonhara, em vez disso, com o cheiro de terra molhada depois da chuva, com o som dos cães correndo na grama alta, com a quietude de um lugar onde as coisas, finalmente, pareciam ter encontrado seu lugar. Não era paz. Ele sabia disso. Paz era uma palavra grande demais, carregada de promessas que não se cumpriam. Era algo mais simples, um equilíbrio. Como o momento em que um barco para de balançar depois da tempestade, quando ainda há água no convés, mas o casco não rende mais. Na manhã seguinte, ele acordou antes do amanhecer, como sempre. Mas, em vez de se levantar imediatamente, ficou deitado por alguns minutos, ouvindo a respiração dos cães ao lado da cama. A cadela-mãe ergueu a cabeça, como se perguntasse se ele precisava de algo. Ele balançou a cabeça, e ela voltou a descansar, satisfeita. Do lado de fora, o mundo começava a clarear. Não com pressa, não com alarde. Apenas devagar, como se soubesse que não havia mais necessidade de correr. A cadela-mãe, a pastor alemão, levantava-se com mais facilidade agora. A rigidez abandonava suas patas a cada manhã que passava. O pelo voltará a crescer onde antes havia feridas, brilhantes sob o sol, as cicatrizes escondidas, mas não apagadas. Movia-se com uma autoridade silenciosa, cabeça erguida, olhos atentos, nunca longe do homem, mas também nunca grudada. A dor não a quebrara. Apenas a tornará mais nítida. O filhote, por sua vez, mudava mais rápido. O crescimento chegava em surtos desajeitados, patas grandes demais para o corpo, orelhas finalmente se firmando em ângulos desiguais, a confiança piscando como uma lâmpada de varanda com fio solto. Seguia o homem por toda parte, tropeçando na própria empolgação, depois parando de repente para se sentar quando ele olhava para trás, como se lembrasse de alguma regra que não conseguia nomear. O pelo engrossara, o preto se aprofundando, o dourado se destacando nas pernas e no focinho. Saltava com força, caía sem medo, sonhava alto.
A própria cabana também havia mudado. O chão agora guardava o som suave de unhas arranhando a madeira à noite. A lareira não ficava mais vazia quando o fogo baixava. O silêncio ainda estava lá. Ele o valorizava, mas era diferente agora, moldado pela presença, não pela ausência. Numa manhã clara, Eli Briggs voltou, dessa vez sem prancheta. Ficou parada na varanda, as mãos nos bolsos do casaco, os fios grisalhos escapando do coque com o vento. Observou os cães se movendo pelo quintal, a mãe dando uma volta antes de se acomodar aos pés do homem, o filhote perseguindo uma folha que ousara atravessar o terreiro. Eles escolheram você, disse Eli, os lábios se curvando num sorriso satisfeito. Ele deu de ombros, como se a decisão fosse mútua e óbvia. Parece que sim. Os olhos de Eli eram gentis, mas diretos. Posso oficializar, se quiser. Ele olhou para a cadela-mãe, que sustentou seu olhar sem vacilar. O filhote parou de repente, sentou-se e bateu o rabo uma vez no chão, esperando. Sentiu a velha tensão no peito, lembranças de escolhas que haviam custado vidas, ordens que carregavam peso. Aquilo não era nada disso. Era mais simples, de alguma forma, mais pesado. Faça, disse ele. A papelada levou minutos. A mudança, uma vida inteira. Na cidade, o barulho diminuíra. Os rapazes tinham sido mandados embora em silêncio. Seus nomes não eram mais pronunciados com orgulho. As famílias se recolheram atrás de portões e advogados, seu alcance encurtado pela vigilância. Na venda, as vozes voltaram a se erguer quando ele entrou. Alguns o notavam agora. Uma mulher de olhos cansados agradeceu-lhe uma vez, rápido, como se um agradecimento pesado pudesse ser contagioso. Ele não se demorou. Nunca o fizera. Voltou para a cabana ao anoitecer. Os cães o flanqueavam como sombras. A mãe mantinha-se à sua esquerda, acompanhando seu passo com uma naturalidade nascida de um propósito compartilhado. O filhote corria à frente, depois voltava, como se aprendesse que liderar não significava abandonar. À noite, o vento testava as calhas. O homem estava sentado à mesa, limpando uma ferramenta por hábito, quando percebeu que o som havia mudado. Não era silêncio. Era respiração. Lenta, constante, próxima. A cadela-mãe deitava-se perto da porta, guardando sem alarde. O filhote dormia junto à lareira, se mexendo em sonhos, as patas remando caminhos invisíveis. Ele recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um instante. As imagens que costumavam vir, cordas, poeira, calor, não haviam desaparecido, mas afrouxaram o aperto. Agora, conseguia respirar através delas. Descansou a mão no ombro da cadela quando ela se levantou para verificar a porta, sentindo a solidez reconfortante de músculo e osso sob o pelo. A manhã chegou com a luz inclinada sobre o chão. 3 sombras se estendiam longas pelo terreiro, movendo-se juntas, sem pressa. O filhote assumia a frente, parando com frequência para olhar para trás. A mãe seguia, tranquila. O homem caminhava entre eles, botas gastas, passos firmes. Ele não se tornou um herói. Não deu entrevistas nem posou para fotos. Consertou a cerca, empilhou a lenha, percorreu a floresta como sempre fizera. Mas o propósito que havia silenciado dentro dele, embotado por anos de recuo, encontrou uma nova forma, não barulhenta, não grandiosa, mas duradoura. Na beira do terreiro, o filhote parou e sentou-se, esperando. A mãe ergueu os olhos para ele, âmbar e serena, confiante sem submissão. Ele assentiu uma vez, um sinal antigo, e eles seguiram adiante. Atrás deles, a cabana guardava o calor das horas vividas. Um caminho pisado, a trilha se curvando em verde. 3 sombras se fundiam e se alongavam no chão. Nenhuma corda. Nenhuma corrida. Apenas uma família feita de paciência, costurada pelo simples ato de permanecer. Às vezes, Deus não envia anjos com asas. Às vezes, envia um filhote assustado batendo numa porta solitária sob a chuva. Um soldado quebrado, uma cadela-mãe ferida, uma vida minúscula corajosa o suficiente para pedir ajuda. Nenhum deles estava ali por acaso.
É assim que os milagres costumam funcionar no cotidiano, não barulhentos, não repentinos, mas quietos e precisos. Deus nos coloca exatamente onde somos necessários, mesmo quando achamos que estamos perdidos, mesmo quando acreditamos que nossos melhores dias ficaram para trás. Se esta história tocou seu coração, que ela o lembre de que a bondade ainda importa, que a coragem ainda conta, e que o amor, especialmente aquele que protege os indefesos, nunca é desperdiçado. Compartilhe esta história para que ela alcance alguém que precise de esperança hoje. Deixe um comentário e nos conte de onde está assistindo. Inscreva-se neste canal para mais histórias de fé, compaixão e segundas chances. E que Deus abençoe você, sua família e todo o coração gentil que assiste a isto esta noite.